2 Tessalonicenses, o capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se fosse o dia do Senhor. Não vos deixes enganar por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E por esse motivo, que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres e da injustiça. Aleluia. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Pai, eu te adoro na beleza da tua santidade. Me dá graça, Senhor, para ministrar essa palavra, que ela possa realizar uma construção dentro de nós. Fala, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nos toca de uma maneira sobrenatural. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A volta de Cristo. Quantos estão esperando? É o nosso anseio. Sabe, o maior anseio da igreja tem que ser a volta de Jesus. A minha vida se resume em duas coisas: em servi-lo e esperá-lo. Aí você me pergunta, pastor, mas é aquilo que nós estamos construindo aqui fora? Tudo que está sendo feito aqui fora é secundário. Porque o que cala em nossos corações, o que alimenta a nossa esperança, é que Jesus está voltando. Cristo em vós, a esperança da glória. Meus queridos, nós já fomos salvos. E agora, o próximo passo é trabalharmos para a recompensa, galardão. Precisamos entender que para aqueles que ainda não foram salvos, o que é mais importante é a salvação. Mas nós que somos a igreja, agora precisamos entender para que fomos chamados. Você foi salvo para salvar, foi liberto para libertar, foi curado para curar. As nossas obras aqui na terra são materiais que nós estamos mandando para o céu, porque a salvação, ela não é por obras, é pela graça de Deus, mas a recompensa é pelas obras. Então precisamos entender que a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso serviço para o Senhor
irá levantar uma construção eterna. E essas obras, elas podem ser feno, madeira e palha, como também podem ser pedras preciosas, prata e ouro. Que tipo de material nós estamos mandando lá para cima? Passamos já do momento da salvação, já fomos alcançados pela graça, agora eu preciso dar a resposta ao que me tocou. Meus queridos, as nossas obras serão testadas pelo fogo. Então, se as minhas obras forem madeira, palha, feno, quando passarem pelo fogo, então elas vão ser consumidas. Mas se elas forem pedras preciosas, prata e ouro, então elas serão purificadas. Meus queridos, tem pessoas que viveram a vida inteira longe do Senhor, mas no seu último dia, no leito de morte, decidiu se entregar ao Senhor Jesus. Ela confessou e foi salva. Ela não teve obras na sua vida, obras no serviço, no trabalho, mas foi salva. É como o ladrão na cruz. Ele estava ali porque havia cometido um crime. Mas quando ele olha para Jesus e reconhece em Jesus que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que ele diz? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse homem foi alcançado no último momento da sua vida. Mas tem pessoas que já são salvas, estão na igreja, mas estão iludidas, porque o que estão produzindo é palha, feno e madeira. É necessário com que nós olhemos para dentro de nós e para aquilo que está frutificando a partir de nós. O que eu estou gerando? Que tipo de obra está nas minhas mãos? O que eu estou produzindo para o Senhor? Porque a pior coisa é viver na ilusão, é viver na fantasia, é achar que está mandando material de qualidade para o céu, mas na realidade é só combustível para fogo. Mas tem aqueles que estão perseverando, que não olham mais para trás, que estão vivendo de acordo com a palavra, com aquilo que a Bíblia diz, que estão renunciando, tomando a sua cruz e seguindo. Estes irão viver recompensados na eternidade. Sabe o que é isso? Galardão, honra de Deus para aqueles que perseveraram enquanto estavam na terra. O reino de Deus é um reino de justiça. Você acha mesmo que uma pessoa que viveu uma vida dissoluta no mundo, fez e acontecia, aí no final da sua vida se entrega ao Senhor, ela é salva? Mas aquele que passou a sua vida, que dedicou os seus momentos ao Senhor, que abdicou das coisas e dos prazeres do mundo, você acha mesmo que essa pessoa terá a mesma recompensa daquele que entregou o final da vida ao Senhor? Não. Para salvar, a salvação é para todos, é pela graça, mas a recompensa não. Meus amados, já passou do tempo de nós virmos para a igreja para buscar a nossa bênção, para buscar a nossa vitória. Agora o tempo é de manifestarmos a nossa identidade em Cristo. Entende a diferença? Passou do tempo de eu colocar um cartaz lá na frente e dizer: hoje é a noite da cura, é a noite da libertação. O Senhor não se enquadra nesses dogmas humanos.
O nosso Deus é o Deus que cura, salva, liberta, batiza no Espírito Santo em todo momento. É só encontrar um coração propício, uma terra boa. Ele não se adequa dentro desses moldes. É nós que criamos isso. Agora eu sou filho. E o filho reflete aquilo que o pai está fazendo. O filho está diante do pai. O que está nos seus olhos? Quem você está vendo? Qual é o anseio do seu coração? Você vem na igreja para buscar a mão do Senhor ou contemplá-lo na sua beleza e na sua majestade? Porque se é só a bênção, você já recebeu. Porque eu fui alcançado por Jesus para viver na bênção. E porque Ele venceu na cruz, Ele me tornou mais que vencedor. Então eu ando em vitória. Eu não preciso criar um momento para que isso aconteça. É entender a obra dEle em mim. 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 19, diz: se nós esperamos por Cristo só nessa vida, somos dos homens os mais miseráveis. Se você só quer o que Deus pode te dar, a Bíblia diz, não sou eu, que nós somos dos homens os mais miseráveis. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A minha esperança não acabou, porque a história depois da morte continua. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Então a minha espera por Ele não está somente nesse mundo. Jesus não é um mártir. Ele é o Filho de Deus. Ele tem todo o poder. E Ele me qualificou para andar em poder e viver em santidade. Jesus prometeu que iria voltar. Olha para o teu irmão e diz: Jesus está voltando. Diz aí, querido. Aleluia por isso. João capítulo 14, versículo 3, é uma prova. Jesus dizendo: quando eu me for e tiver preparado o lugar, voltarei e os levarei para mim, para onde eu estiver, vós estejais também. Está dizendo: eu vou, mas eu volto. 1 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 26, fala do momento da ceia. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O apóstolo Paulo está trazendo uma esperança para a igreja. Está dizendo: nós fazemos esse memorial, mas vai chegar o tempo que Jesus virá nos buscar, e agora será na sua presença. Vai ser uma grande mesa, a mesa do banquete. Atos do capítulo 1 e 11, mais uma prova. Quando Jesus está sendo ascendido aos céus, e o anjo diz: varões galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que viste subir assunto aos céus, da mesma forma Ele voltará, Ele descerá. Está dizendo, no Monte das Oliveiras Ele foi ascendido aos céus, esse portal eterno, e Ele voltará no mesmo lugar. Promessas. A volta de Jesus é uma verdade bíblica e a maior esperança do cristão. Acenda isso dentro de você. Esse é o nosso anseio. Mas tem muita gente que parou de pregar sobre isso. E sabe, amados, eu vejo que essa pregação tem sido extinta em nossas igrejas por dois motivos. O primeiro, por omissão. E a omissão é saber o que eu tenho que fazer
e não fazer. Quando você prega a volta de Cristo, consequentemente, traz alegria àqueles que estão perseverando, estão no caminho, mas em contrapartida, aqueles que estão no pecado, é juízo. A volta de Cristo, ela mexe com a nossa estrutura e nos faz pensar que não dá mais para perder tempo, o tempo é agora. Outro motivo é por falta de conhecimento. Por não querer errar, então é preferível não pregar sobre isso. Mas nós precisamos estar, essa palavra, essa mensagem precisa estar viva em nossos púlpitos. É a mesma coisa do que você está numa parada de ônibus. Você está esperando o quê? O ônibus. Mas se alguém te perguntar, que ônibus você vai pegar? Eu não sei. Onde é que ele vai passar? Não sei. Queridos, aqueles que esperam por Jesus, aqueles que conhecem as Escrituras e tudo aquilo que Jesus disse sobre o seu retorno, sabem aonde estão e para onde vão. Saia desse lugar. Quando alguém te perguntar, diz, eu estou esperando o noivo, eu estou esperando o meu Cristo, e o lugar da igreja é no altar. O noivo encontra-se com a noiva no altar. Por confissão de fé, nós somos uma igreja pré-tribulacionista. Uma palavra estranha. Pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os midi-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Isso é um termo para se encaixar em relação a uma visão cronológica. Então, eu não me adequo a moldes humanos, queridos, mas é isso que se assemelha mais e que tem mais detalhes bíblicos e aquilo que nós cremos por confissão de fé. Nenhuma visão dessa está fechada, porque se houvesse certeza, não haveria correntes de pensamento diferente. Mas o pecado não é pensar diferente acerca da cronologia. Se vai ser antes da grande tribulação, se vai ser no meio ou se vai ser depois, isso não é o mais importante. O mais importante é que nós precisamos crer que a igreja será arrebatada e Jesus irá voltar. Aleluia! Tem gente que passa o tempo brigando. Ah, será que vai ser no meio? Será que vai ser antes? Eu fico com a Bíblia. E aquilo que está revelado é para nós e para nossos filhos. Então nós temos que pregar isso. Mas aquilo que está em oculto, no grande dia nós saberemos. Mas eu prefiro pensar que eu não tenho mais tempo. Preste bem atenção. Eu prefiro pensar que eu não tenho mais tempo e estar preparado, do que achar que eu tenho muito tempo e ser surpreendido. Por quê? A palavra do Senhor diz que o dia do Senhor será como o ladrão da noite, iminente, a qualquer momento. Significa, meus queridos, que eu não tenho que estar me preparando, eu preciso estar pronto. Jesus está voltando e o seu retorno é iminente. Eu não tenho mais tempo. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão fosse entrar em sua casa, ele ficaria de campana e a sua casa não seria arrombada, não é assim? Então, por isso, como nós não sabemos o dia e a hora, nós precisamos estar preparados. Esse processo de santificação tem que ser uma crescente dentro de nós.
em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, 16 e 17, vamos ler? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Olha aí a esperança. Arrebatamento é o rapto da igreja, é ser tirado de surpresa. E a Bíblia diz como vai ser. Primeiro, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão. Mas pastor, para alguém ressuscitar, precisa ter um corpo. O Espírito é eterno. E quando está falando de ressurreição, também está falando de uma ressurreição do corpo. Então como será nesse dia aquelas pessoas que morreram no incêndio, que não sobrou nada delas? Como será para aquelas pessoas que morreram em alto mar, que os tubarões trituraram a sua carne? Nós servimos a um Deus que é glorioso e poderoso. Ele não perde a identidade de ninguém. Nesse dia, ao som da trombeta, o Espírito que está no paraíso irá buscar o seu corpo, porque do jeito que você foi plantado na terra, é do jeito que você vai subir. Será glorificado e subirá. E depois então nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com aqueles que ressuscitaram, com seu corpo. E agora, nós iremos ir para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Glória a Deus! Então nesse momento agora começa um novo ciclo. Na terra começa a grande tribulação. E no céu, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O que é isso, pastor? O tribunal de Cristo é o momento do julgamento sobre as obras, não para salvação ou perdição, pois todos aqueles que estão arrebatados, eles já são salvos em Cristo Jesus, mas as obras serão julgadas. É nesse momento que a noiva se torna esposa. Isso é uma figura de linguagem, está falando de compromisso. E é ali que ela se prepara para a vinda com o Senhor Jesus, no final da grande tribulação. Se prepara para ser um exército. Meus amados, o arrebatamento é uma doutrina bíblica. Precisamos entender o que nós esperamos. No arrebatamento, é a igreja que sobe. Na segunda vinda de Jesus, é literal. Ele pisa no Monte das Oliveiras e nós descemos com ele. É diferente. Significa que esse momento acontecerá em duas etapas. Primeiro, ao som da trombeta de Deus, nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Perceba que ele não desce. Já na sua segunda vinda, no seu retorno ele desce e a igreja desce junto com ele. O relógio profético é contado a partir de Jerusalém. Então existem 3 povos na Bíblia. Por isso precisamos entender quem é o foco das profecias. 3 povos. Primeiro, o povo judeu. Depois, gentios ou mundo.
Outro povo, a igreja. Precisamos entender a questão da dispensação, senão a gente mistura tudo em uma panela e vira uma bagunça. Tem profecias que é para o povo judeu, tem outras que é para o mundo, tem outras que é para a igreja. Para os judeus, Jesus será o seu Messias, o seu libertador. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então eles ainda estão esperando o seu Messias. Para o mundo, Jesus será o Senhor e juiz, porque ele vai julgar as nações. E para a igreja, o noivo e esposo. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. Todos acharam, amém? Diz assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade. Só um parêntese. Está falando sobre a visão e a mensagem que Gabriel, o anjo, trouxe para Daniel. Ele está dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo que é esse? O povo judeu. E sobre a tua cidade. Que cidade é? Jerusalém. A fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto: desde quando partir o decreto real para restaurar e reedificar a Jerusalém, até que o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Eu estou falando sobre o relógio profético, que fala sobre a tribulação, um período, e um período final chamado a grande tribulação. Como eu disse antes, está falando sobre o povo judeu e sobre Jerusalém. Aqui a igreja não existia. Fala sobre 70 semanas. Mas essas 70 semanas não são semanas normais. São 70 semanas de anos. 70 setes. É um período bem conhecido pelos judeus. 70 semanas vezes 7 dá 490 anos. Mas na divisão do texto diz 62 semanas mais 7, e deixando uma última semana a ser contada. 7 semanas, 49 anos, foi o que foi necessário para que Jerusalém fosse reedificada. Então, desde o decreto da saída do povo da Babilônia para voltar para Jerusalém, se passaram 69 semanas até Jesus. Então fala desde o decreto do povo que estava cativo na Babilônia até Jesus, passaram-se 69 semanas, ou 483 anos. Um tempo de tribulação sobre quem? Sobre o povo judeu. Então, meus queridos, depois da morte de Jesus, o relógio parou. Esse relógio profético parou, ficando só uma semana a ser contada. Efésios, o capítulo 3, o versículo 5 e 6. Abra comigo. Efésios, capítulo 3.
nós iremos entender por que esse relógio profético parou. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então por que esse relógio parou? Para que a igreja fosse inserida no cenário profético. Ele veio contando desde a saída do cativeiro babilônico, 69 semanas, mas quando Jesus ressuscitou, o que iniciou? Lá em Atos do capítulo 2, a igreja, como a descida do Espírito Santo começa a igreja. Então abre-se um parêntese na história. Agora, chegou o tempo da graça. O evangelho da graça está sendo pregado para todos aqueles que crerem em Jesus. Esse relógio profético parou nas 69 semanas e já fazem mais de 2000 anos que está parado. Sabe por quê? Porque nós, igreja, ainda estamos na terra. Mas então, pastor, quando essa última semana que não foi contada, voltará a ser contada? Vamos entender? Se ela parou de ser contada, se esse período parou de ser contado por causa da igreja, significa que ele só vai voltar a ser contado quando a igreja sair de cena. Amém, queridos? A vinda do Senhor Jesus será precedida de contrações. Vai ser um tempo de apostasia. Eu glorifico a Deus, porque o mistério que estava oculto, que ninguém sabia, não tinha sido revelado a ninguém, e esse mistério era a manifestação da igreja de Cristo, agora foi revelada. A partir da ressurreição de Cristo, começou nós, igreja, membros de um só corpo. Mas Jesus virá buscar a sua igreja. Quando a igreja sair de cena, quando a igreja for arrebatada, então começa a grande tribulação. Apostasia é o que temos visto aí fora. Esse abandono da verdade, esse tempo e essa mensagem que irá preparar o caminho para a vinda do anticristo. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele vinha preparando o caminho para o Senhor Jesus. E sabe, o que está acontecendo em nossos dias, nós estamos vivendo o tempo do fim. A mentira e o engano lá fora está debaixo de um tempo chamado apostasia, onde o anticristo virá sobre essa estrada. Jesus foi ungido com o Espírito Santo para começar o seu ministério. O anticristo terá nele todo o poder de Satanás. Toda a eficácia de Satanás estará no anticristo. Assim como o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós e foi ungido pelo Espírito Santo, Satanás quer se comparar a Deus. Então o que ele faz? A questão da carne, um homem tendo em si o espírito satânico para realizar as obras de Satanás. Essa é a figura do anticristo. Tem pessoas que gastam tempo fazendo especulações. Quem vai ser o anticristo? Ou quem será? Ou se já ele está em nosso meio? Não é a dúvida de muitos. Será que é o Emmanuel Macron? Será que é o Trump? É muita especulação. 2 Tessalonicenses capítulo 2,
o versículo 6 diz, vamos acompanhar? 2 Tessalonicenses capítulo 2. É necessário comprovar isso biblicamente, queridos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 6. No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Está dizendo que o espírito do anticristo já está em ação, e nós vemos as manifestações, mas a pessoa do anticristo não. Existe influência, mas a pessoa não. Por quê? Porque existe alguém que está o detendo. E quem é esse que está detendo? Diga comigo, o Espírito Santo. Aleluia! Quando a igreja for arrebatada, então o Espírito Santo sobe junto com a igreja. Então será revelado o filho da perdição. Quem está segurando para que o anticristo não se manifeste? A pessoa dele, o Espírito Santo, porque a igreja ele está na terra. Irmãos, o Espírito Santo veio para Jesus e por causa da igreja. Então a missão do Espírito Santo é manter-nos aos pés do Senhor, é nos convencer do pecado, é nos guardar até a volta de Jesus. Então, quando o Espírito da verdade subir junto com a igreja, o espírito da mentira vai dominar. Ele é o Espírito da verdade. Por isso o espírito do engano não pode dominar sem antes que o Espírito da verdade saia da terra. O anticristo usará todas as formas de engano. Muitos vão decidir crer na mentira. Vão rejeitar o amor e a verdade que pode libertá-los e salvá-los. Hoje, se chegasse alguém e dissesse assim: eu tenho a cura para o coronavírus. A partir de amanhã, as nações irão receber uma vacina, iremos acabar com toda essa pandemia, tudo vai voltar a ser como antes. Vocês acham que o mundo não ia cair aos pés desse cara? Engano, mentira, e ele vai ter poder para realizar manifestações, maravilhas ilusórias. Irmãos, precisamos discernir os tempos, senão a gente fica nessa parada de ônibus, sem saber o que estamos esperando. E no mesmo texto, no versículo 11 diz que Deus enviou um poder sedutor para que creiam na mentira. Quem que enviou? Diga comigo, Deus. Foi Deus quem enviou, sabe por quê? Porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Mas como, pastor? Deus envia um poder sedutor para que eles creiam na mentira? Sim. Meus amados, aqueles que abandonaram a verdade, é porque querem viver aonde? Na mentira e no engano. Deus só está dando o que eles querem. Quer mentira? Está aí. Quer o pecado? Está aí. Um espírito sedutor que os fazem crer na mentira. Não é Deus que quer. Deus está dando o que o homem quer. É como o povo no deserto. O maná caía do céu. Esse alimento era rico em nutrientes, aquilo que poderia mantê-los em todo o seu trajeto. Mas o que o povo disse?
eu não quero mais esse maná, eu não aguento mais comer isso. Nós queremos carne. Trazendo para os nossos dias, nós queremos pecado. O pão está descendo do céu e a gente não quer. A gente quer carne, aquilo que sustenta. Dizendo até, eu preferia o chuchu do Egito. Não tenho nada contra chuchu, queridos. Mas, ou coisa que não tem gosto. Eu não sei para que serve. É chuchu e cacto. E eles estavam olhando para aquilo que estava no Egito, enquanto estavam comendo daquilo que o Senhor mandava. Eles não queriam o pão do céu, queriam carne. E então Deus disse, então toma carne, coma até se empanturrar. Nesses dias, você precisa decidir se você quer o maná ou se você quer carne.